Convido o vereador Bruno para fazer a leitura da Bíblia. Todos se colocam de pé, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. A palavra de hoje vem do livro de Salmos, capítulo 72, versículos de 2 a 4. Diz: Ele julgará o teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Amém. Convido o doutor Luciano para fazer a chamada do vereador. Chamado dos vereadores. Vereador Albino da Silva Santos, vereador Bruno das Neves Silva, vereador Daniel Corre Gomes, vereador Joserli Miranda Machado de Novo, vereador Dorley Montão da Cruz, vereador Jacimar Marmila Batista, vereador Luiz Sérgio Silva Jordão, vereador Eliane de Jesus Faria, vereador Décio Jordão Gomes, presente, senhor presidente. 7 dos 9 vereadores, ausentes os vereadores Albino da Silva Santos e o vereador Dorley Montão da Cruz. Leitura das correspondências. A semana passada, senhor presidente, que o vereador Albino da Silva Santos ligou em algum justificativo de sua ausência por motivo de saúde. Abrindo um período de expediente, leitura das correspondências. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ilustríssimo Senhor, presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação conforme abaixo. PDDE Qualidade, no valor de R$ 2.377, PDDE Qualidade, no valor de R$ 25.000, ambos com emissão de 18 de setembro de 2014. Senhor presidente, ainda no período de expediente, passemos a leitura das indicações. Indicação número 72. A vereadora Joserli Miranda Machado de Novo, com assento nessa Casa de Leis, é elevado à presença da Senhora Prefeita Municipal indicar as medidas de relevante interesse público conforme passa a expor. Considerando o expressivo número de servidores efetivos no município de Presidente Kennedy e o elevado custo com contribuições sociais vertidas para a administração em favor do Regime Geral de Previdência Social e INSS, considerando que a época de sua aposentadoria os servidores públicos municipais enfrentam redução em seus vencimentos, recebendo muito menos do que receberiam quando estavam trabalhando, considerando que um regime próprio de previdência social administrado de forma eficiente, a exemplo de outros municípios capixabas, proporcionará a justa divisão das receitas, sem ter que suportar o déficit que acomete o Sistema Geral Nacional do INSS. Ante o exposto indica que sejam implantadas as medidas necessárias para a implantação de regime próprio de previdência social no município de Presidente Kennedy, objetivando proporcionar uma aposentadoria mais justa e digna aos servidores públicos municipais, é o que indica Joserli Miranda Machado de Novo, vereadora. Indicação número 73. O vereador Daniel Corre Gomes, com assento nessa Casa de Leis, é elevado ao presidente da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público a seguir para se expor. Considerando a necessidade de proporcionar uma digna e justa aposentadoria aos servidores públicos do município de Presidente Kennedy, considerando que o recolhimento das contribuições para o INSS traz prejuízo para os servidores públicos de Presidente Kennedy, uma vez que, quando alcançarem o direito ao seu justo benefício de aposentadoria, verão reduzidos seus proventos em razão do fator previdenciário e outros fatores de redução, considerando que o regime próprio de previdência social proporcionará benefícios aos servidores municipais quanto sua aposentadoria. Ante o exposto indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a implantação de regime próprio de previdência social no município de Presidente Kennedy, em benefício dos servidores públicos municipais. É o que indica Daniel Corre Gomes. Indicação número 74 de 2014. O vereador Décio Jordão Gomes, com assento da Casa de Leis, é elevado à presença da Senhora Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público a seguir para se expor.
o município de Presidente Kennedy revela-se carente de obras estruturais, tais como pavimentação de vias, drenagem e ampliação da rede de distribuição de água tratada e coleta de esgoto. Tais medidas são de máxima importância para o desenvolvimento econômico e social do município, conferindo melhores condições de vida e saúde dos moradores. Considere-se ainda que as comunidades de Campo Novo, Aeni e Jaqueira se encontram com suas estradas em péssimo estado de conservação, sem qualquer pavimentação ou drenagem, bem como que a maioria de sua população não é atendida com serviços de água tratada e coleta de esgoto, indica que sejam adotadas medidas urgentes para a realização de obras de pavimentação, drenagem nas estradas, bem como para que se proceda à instalação de rede de distribuição de água tratada e construção de rede de coleta e tratamento de esgoto nas localidades de Campo Novo, Areia e Jaqueira. Teste de Adão Gomes, vereador. Indicação número 75 de 2014. O vereador Tércio Jordão Gomes, com assento na Casa de Leis, vem elevado à presidência da excelentíssima senhora prefeita municipal de Presidente Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público que a seguir passa a expor. Considerando que a Avenida Oeste Baense é importante via do município de Presidente Kennedy, dando acesso a escolas, delegacia de polícia e outras repartições públicas, como a sede do PRONAF, considerando que a referida avenida não é pavimentada, fazendo com que moradores e toda a população que por lá necessita transitar sofram com a lama e com a poeira, causando diversos transtornos, indica que sejam adotadas medidas urgentes para a realização de obras de pavimentação e urbanização na Avenida Oeste Baense deste município, inclusive com a construção de passeio público, calçadão e ciclovia, proporcionando melhor qualidade de vida à população que lá reside e que ali necessita transitar diariamente, é o que indica Tércio Jordão Gomes, vereador. Indicação número 76 de 2014. O vereador Tércio Jordão Gomes, com assento da Casa de Leis, vem elevado à presença da excelentíssima senhora prefeita municipal de Presidente Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público que a seguir passa a expor. Considerando a importância do trabalho prestado pelos agentes comunitários de saúde e pelos agentes de combate às endemias para a saúde e bem-estar da população no município de Presidente Kennedy, considerando que os CPI dos servidores percorrem grandes distâncias, inclusive subidas, sempre a pé ou de bicicleta, sofrendo com cansaço, forte sol e chuvas, prejudicando a saúde e as condições de trabalho dos mesmos, considerando que as motocicletas de baixa cilindrada, 50 cilindradas, permitiriam um deslocamento mais ágil entre as casas das diversas localidades do município, otimizando o tempo de serviço e conferindo melhores condições de trabalho aos servidores públicos. Destaca-se ainda que os CPI dos ciclomotores de 50 cilindradas são veículos de custo baixo, de custo reduzido e baixo consumo de combustível, com tratamento diferenciado para registro e habilitação de condutores. Indica que sejam adotadas medidas necessárias para o fornecimento de motocicletas de baixas cilindradas, motonetas, aos agentes públicos de saúde e aos agentes de combate às endemias no município de Presidente Kennedy. É o que indica Tércio Jordão Gomes, vereador. Indicação número 77. O vereador Bruno das Neves Silva, com assento nessa Casa de Leis, vem elevado à presença da excelentíssima senhora prefeita municipal de Presidente Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público que a seguir passa a expor. A Avenida Oeste Baense é de grande importância para o município de Presidente Kennedy. Inclusive, é onde se localiza a farmácia popular e escolas, sendo via de grande tráfego de carros e pedestres. Assim, a referida avenida não possui calçamento, dificultando a vida de moradores e das pessoas que por ali necessitam transitar para terem acesso aos serviços públicos. Tem-se ainda que o calçamento da Avenida Oeste Baense já foi objeto de vários requerimentos e indicações, sendo necessária a adoção de medidas urgentes para uma solução do problema daquela via. Indica que sejam adotadas as medidas necessárias para a realização de calçamento, drenagem e urbanização da Avenida Oeste Baense neste município. É o que indica Bruno das Neves Silva, vereador. Indicação número 78. O vereador Bruno das Neves Silva, com assento nessa Casa de Leis, vem elevado à presença da excelentíssima senhora prefeita municipal de Presidente Kennedy, indicar as medidas de relevante interesse público que seguir passa a expor. Considerando a necessidade de zelar pelo bem-estar dos servidores públicos municipais, notadamente no momento em que mais necessitam, qual seja, na obtenção de benefícios de aposentadoria ou no caso de incapacidade para o trabalho, considerando que o regime previdenciário do INSS é extremamente prejudicial para os servidores do município, não proporcionando dignas condições de aposentadoria ou auxílios necessários. Tem-se ainda que a implantação de regime próprio de previdência já foi objeto de vários requerimentos e indicações, sendo necessária a adoção de medidas urgentes para garantir um futuro digno aos servidores municipais. Indica
que seja implantado no município Presidente Kennedy o regime próprio de previdência social, com vista a proporcionar melhores condições de aposentadoria aos servidores municipais. É o que indica Bruno das Neves Silva, vereador. Encerrado, senhor presidente, a matéria de expediente com leitura de correspondência e indicações. Pedimos a autorização da mesa para dar início aos trabalhos da ordem do dia, iniciando com a eleição para o período, eleição complementar para o cargo de secretário da mesa diretora. Processo administrativo 1562 teve início com o termo de renúncia do vereador Bruno das Neves Silva ao cargo de secretário da mesa, seguido de parecer técnico-jurídico e ato da presidência, deferindo o referido pedido de renúncia e convocando eleições suplementares para o cargo de secretário da mesa diretora. Na última sessão, foi lido o edital 002 de 2014 de convocação para a eleição suplementar para o cargo de secretário da mesa da Câmara Municipal de Presidente Kennedy para o período remanescente do biênio 2013-2014. Devidamente publicado o edital com antecedência regimental, senhor presidente, informamos que foi registrada apenas uma candidatura. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, vereador Emiliano Jesus de Faria, com assento nessa Casa de Leis, no exercício de seu mandato, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência registrar sua candidatura na forma abaixo. Candidato ao cargo de secretário da mesa. Nome da candidata, Emiliano Jesus de Faria, partido PTC, Presidente Kennedy, 9 de outubro de 2014, protocolado às 14 horas e 33 minutos. Passamos então a palavra ao senhor presidente para que proceda a votação na candidatura registrada da vereadora Emiliano Jesus de Faria. Vereador Daniel, você vota a favor ou contra? Favor. Vereadora Dizeli. Favor. Vereador Sérgio. Favor. Vereador Miliano. Favor. Vereador Bruno. Vereador Dez. A favor. Decimar a favor. Então, Procedendo então, leitura do boletim de apuração, o vice-presidente da mesa da Câmara Municipal de Presidente Kennedy faz saber que na eleição suplementar para o cargo de secretário da mesa da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, para o período remanescente do biênio 2013-2014, realizado em 9 de outubro de 2014, em primeira votação, foi apurado o seguinte resultado. Candidata Emiliano Jesus de Faria, 7 votos a favor, ou seja, todos os vereadores presentes. O presidente da mesa da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, considerando o resultado da eleição suplementar para o cargo de secretário da mesa da Câmara Municipal de Presidente Kennedy para o período remanescente do ano 2013-2014, realizado em 9 de outubro de 2014, declara eleita a secretária da mesa, excelentíssima senhora vereadora Emiliano Jesus de Faria, sendo neste ato empossada. Passamos então a palavra ao presidente. Seja bem-vindo. A mesa ficou mais. Dando seguimento aos trabalhos da ordem do dia, senhor presidente, meu plenário, a discussão e votação da ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, realizada no dia 2 de outubro de 2014. algum vereador quer falar sobre a ata?
Vou colocar ato em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declara a ato aprovado. Dando seguimento à ordem do dia. Passaremos a leitura e a apresentação do projeto de lei número 34 de 2014. Veio acompanhado da mensagem número 32 de 2014, de 24 de setembro de 2014. Senhor Presidente, nomes parlamentares, pela presente mensagem encaminhamos a esta Igreja Câmara Municipal incluso o projeto de lei que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON-PK, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. A defesa do consumidor é um dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo constituídos pela Constituição Federal, sendo dever do Estado promovê-la. Ocorre que muitos consumidores, principalmente os residentes no interior do Estado, desconhecem seus direitos e os órgãos que atuam em sua defesa, deixando assim de procurar auxílio à reparação de danos causados nas relações de consumo, ou então procuram as procuradorias de justiça para tratar desses direitos, sendo que cabe ao órgão de defesa do consumidor receber, analisar, avaliar e apoiar reclamações apresentadas por entidades representativas ou por consumidores envolvendo interesses ou direitos de cunho individual, além de fiscalizar, apreender produtos e aplicar sanções administrativas. Assim, a presente medida tem por objetivo implantar o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, a fim de garantir o atendimento de qualidade ao consumidor no âmbito do município de Presidente Kennedy. Deste modo, e para adequar as exigências pactuais no termo de compromisso firmado entre o município de Presidente Kennedy e o Ministério Público, apresentamos o presente projeto de lei, requerendo sua apreciação em regime de urgência. Atenciosamente, Amanda Quinta Rangel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 034/2014. Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON-PK, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. A Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Artigo 1º. A presente lei estabelece a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, nos termos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e Decreto 2.181, de 20 de março de 1997. Artigo 2º. São órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC. 1. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. 2. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECOM. Parágrafo único. Integram o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, os órgãos e entidades da administração pública municipal e as associações civis que se dedicam à proteção e defesa do consumidor sediados no município, observado o disposto nos artigos 82 e 105 da Lei 8.078 de 90. Capítulo 2. Da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON. Seção 1 das atribuições. Artigo 3º. Fica criado o PROCON Municipal de Presidente Kennedy, órgão da Secretaria destinado a promover e implementar as ações direcionadas à educação, orientação, proteção e defesa do consumidor e coordenação da política do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe 1. Planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política municipal de proteção ao consumidor. 2. Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações, sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado. 3. Orientar permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e prerrogativas. 4. Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes contra a relação de consumo e as violações a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 5. Incentivar e apoiar a criação e organização de associações civis de defesa do consumidor e apoiar já existentes, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais. 6. Promover medidas de proteção contínua. Promover medidas e projetos contínuos de educação para o consumo,
podendo utilizar os diferentes meios de comunicação e solicitar o concurso de outros órgãos da administração pública e sociedade civil. 7. Colocar à disposição dos consumidores mecanismos que possibilitem informar se os menores preços dos produtos básicos, entre outras pesquisas. 8. Manter cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, divulgando-a pública e anualmente no mínimo nos termos do artigo 44 da Lei 8.078/90 e dos artigos 57 a 62 do Decreto 2.181 de 97, remetendo cópia ao PROCON estadual preferencialmente em meio eletrônico. 9. Expedir notificações aos fornecedores para prestar informações sobre reclamações apresentadas pelos consumidores e comparecerem às audiências de conciliação designadas, nos termos do artigo 55, parágrafo 4 da Lei 8.078 de 90. Instaurar, instruir e concluir processos administrativos para apoiar infrações à Lei 8.078 de 90, podendo mediar conflitos de consumo, designando audiências de conciliação. 11. Fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90 e Decreto 2.181 de 97. 12. Solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnica para a consecução de seus objetos. 13. Encaminhar a Defensoria Pública do Estado dos consumidores que necessitam de assistência jurídica. 14. Propor a celebração de convênios ou consórcios públicos com outros municípios para a defesa do consumidor. Seção 2. Estrutura. Artigo 4º. A estrutura organizacional do PROCON municipal é composta, entre outros, por 1. Coordenadoria executiva. 2. Setor de atendimento ao consumidor. 3. Setor de fiscalização. 4. Setor de assessoria técnica, assessoria jurídica. 5. Setor de apoio administrativo. Artigo 5º. A coordenadoria executiva será dirigida por coordenador executivo e os serviços do PROCON serão executados por servidores públicos municipais, podendo ser auxiliados por estagiários de segundo e terceiro graus. Artigo 6º. O coordenador executivo do PROCON municipal será nomeado pelo prefeito municipal. O Poder Executivo Municipal colocará à disposição do PROCON os recursos humanos necessários para o funcionamento do órgão, promovendo os remanejamentos necessários. Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal disporá dos bens materiais e recursos financeiros para o perfeito funcionamento do órgão, promovendo os remanejamentos necessários. Artigo 9º. Ao coordenador executivo cabe promover a supervisão e a orientação executiva da gestão administrativa, técnica, financeira, orçamentária e patrimonial do PROCON-PK, buscando os melhores métodos que assegurem a eficácia, economicidade e efetividade da ação operacional, representando judicial e extrajudicialmente o órgão, e cabendo-lhe ainda 1. Zelar pelo cumprimento da Lei 8.078 de 90, seu regulamento, Decreto Federal 2.181 de 97 e legislação complementar. 2. Funcionar no processo do contencioso administrativo como instância de instrução e julgamento, proferindo decisões administrativas dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078 de 90 do Decreto Federal 2.181 de 97 e legislação complementar. 3. Decidir sobre os pedidos de informação, certidão e vício de processo do contencioso administrativo. 4. Presidir o Conselho Diretor do Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. 5º. Zelar pelo cumprimento da Lei 8.078 de 90 e seu regulamento, o Decreto Federal 2.181 de 97 e legislação complementar, bem como expedir instruções e demais atos administrativos com intuito disciplinar e manter em perfeito funcionamento o serviço do PROCON-PK. 6. Decidir pela aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 56 da Lei nº 8.078, no seu regulamento e legislação complementar, aos infratores das normas de defesa do consumidor. 7. Desempenhar outras atividades correlatas. Artigo 10. Ao setor de atendimento ao consumidor compete 1. Controlar os trabalhos nas diversas etapas de atendimento ao consumidor e dos processos administrativos. 2. Promover e zelar pelo bom atendimento ao consumidor, prestar por telefone, via e-mail pessoalmente, informações, orientações e esclarecimentos inerentes à proteção e defesa dos seus direitos. E no caso de questão de competência de outro ente, encaminhá-lo ao órgão concedâneo. 3. Adotar os encaminhamentos pertinentes, pré-conciliação, instauração, abertura e autuação de processo administrativo, promover despacho saneador, designar pauta, acompanhar com zelo o registro e o fluxo de processos administrativos, imprimir celeridade na movimentação dos feitos, objetivando rapidez na composição dos conflitos submetidos ao crivo do órgão.
4. Receber, controlar e distribuir expedientes e processos administrativos sob relação de consumo, promover diligências, a séria resolução dos conflitos submetidos à apreciação do órgão, bem como informar sobre a tramitação dos processos face atestadas. 5. Organizar, registrar e atualizar cadastro de reclamações fundamentadas, atendidas e não atendidas, contra fornecedores de produtos e serviços, contra as pessoas físicas e jurídicas, com processos e autos de infração na forma da legislação. 6. Solicitar o comparecimento das partes envolvidas para o esclarecimento, formalizando, quanto possível, acordos ou conciliações, mediante a lavratura de termo próprio. 7. Outras atividades correlatas. Artigo 11. Ao setor de fiscalização compete 1. O planejamento, a prorrogação, a coordenação e a execução das ações de fiscalização para a verificação da rede de abastecimento, qualidade, quantidade, origem, características, composição, garantia, prazo de validade e segurança dos produtos e serviços, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, do patrimônio, da informação e do bem-estar do consumidor, bem como os riscos que apresentem. 2. Lavratura de peças fiscais, auto de infração, termo de constatação, termo de depósito, termo de apreensão e demais expedientes pertinentes contra quaisquer pessoas, física ou jurídica, que infringam os dispositivos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, atos da autoridade competente de legislação complementar que visem proteger as relações de consumo. 3. Efetuar diligências e vistorias na forma de constatação, visando subsidiar com informações dos processos de denúncia ou reclamações de consumidores, propositura e execução de operações especiais de fiscalização, em conjunto com outros órgãos ou entidades federais, estaduais ou municipais, recebimento e aferição da veracidade de reclamações e denúncias, e prestar informações em processos submetidos ao seu exame. 4. O exercício da fiscalização preventiva dos direitos do consumidor, bem como da publicidade dos produtos e serviços com vistas à coibição de propaganda enganosa ou abusiva, auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de bens e serviços. Artigo 55, parágrafo 1º da Lei 8.078 de 90. 5. Outras atividades correlatas. Artigo 12. A assessoria técnica compete 1. Assessorar tecnicamente o coordenador executivo em todas as ações de sua competência. 2. Elaborar planos, programas, projetos objetivando a educação, proteção e defesa do consumidor, elaborar pareceres, análises, relatórios e outras atividades correlatas, tendo como objetivo final a defesa do consumidor. 3. Assessorar tecnicamente, quando solicitado, a realização de acordo entre as partes envolvidas nas reclamações de consumo individuais ou coletivas. 4. Proferir pareceres e projetos concorrentes de ação fiscalizadora e reclamação formalizada por consumidor, sugerindo ao coordenador executivo a procedência ou improcedência da reclamação, bem como as penas aplicáveis, quando for o caso, na forma da lei e dos regulamentos. 5. Coordenar a realização de audiências de conciliação segundo o rito sumaríssimo, procedendo-se aos registros, atos, celebrando os termos de acordo e demais encaminhamentos que o momento processual demandar. 6. Apoiar o coordenador executivo na celebração de decisões administrativas. 7. Desenvolver outras atividades compatíveis com suas atribuições no que lhe forem designadas pelo coordenador executivo. Artigo 13. Ao setor de apoio administrativo compete 1. A execução das atividades relativas à administração financeira, patrimonial e de recursos humanos do PROCON-PK, o planejamento, a elaboração e o monitoramento da execução do orçamento e de convênios. 2. Organização, normatização e controle da execução de atividades relativas à administração financeira, contábil, orçamentária, patrimonial, de recursos humanos e de apoio operacional do órgão. 3. Elaboração de programação administrativa, orçamentária e financeira do PROCON-PK. 4. Organização e manutenção atualizada dos balancetes de toda a movimentação financeira, observada a legislação própria. 5. Manutenção do cadastro dos bens móveis, imóveis e semoventes do PROCON-PK, bem como a adoção de medidas cabíveis à aquisição de fornecimento de material permanente de consumo necessário aos serviços, executando o controle quantitativo e de custos. 6. Acompanhamento junto aos órgãos da administração municipal da tramitação de atos e documentos de interesse ao PROCON-PK, sujeitos a registro ou publicação. 7. Execução de outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo coordenador executivo. 14. As decisões administrativas de grau recursal serão proferidas pela Procuradoria-Geral do Município. Capítulo 3 do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor com o DECOM. Artigo 15.
Fica instituído o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, com as seguintes atribuições: 1. Atuar na formulação de estratégias e diretrizes para a Política Municipal de Defesa do Consumidor. 2. Administrar e gerir financeira e economicamente os valores e recursos depositados no Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, bem como deliberar sobre a forma e aplicação e destinação dos recursos na constituição dos bens lesados e na prevenção de danos, zelando pela aplicação dos recursos na consecução dos objetos previstos na lei, bem como nas leis 7.347/85 e 8.078/90, e seu regulamento e seu decreto regulamentador. 3. Prestar e solicitar a cooperação e a parceria de outros órgãos públicos. 4. Elaborar, revisar e atualizar as normas referidas no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 8.078/90. 5. Aprovar e fiscalizar o cumprimento de convênios e contratos com representantes do município de Presidente Kennedy, objetivando atender o disposto no item 2 deste artigo. 6. Examinar e aprovar projetos de caráter científico de pesquisa visando o estudo, proteção e defesa do consumidor. 7. Aprovar e publicar a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, dentro de 60 dias do início do ano subsequente. 8. Elaborar seu regimento interno. Artigo 16. O CONDECON será composto por representantes do poder público e entidades representativas de fornecedores e consumidores assim disciplinadas. 1. Coordenador municipal do PROCON-PK, que é membro nato do CONDECON e o presidirá. 2. Um representante da Unidade de Controle Interno. 3. Um representante da Secretaria Municipal de Educação. 4. Um representante da Vigilância Sanitária Municipal. 5. Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda. 6. Um representante do Gabinete do Prefeito. 7. Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura. 8. Um representante dos fornecedores locais. 9. 2 representantes de associações de consumidores que atendem os requisitos do inciso 4 do artigo 82 da Lei 8.078/90. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OABS. 11. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Parágrafo 1º. Deverão ser assegurados a participação e manifestação dos representantes do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública Estadual nas reuniões do CONDECON como instituições observadoras sem direito a voto. Parágrafo 2º. As indicações para nomeações e substituições dos conselheiros serão feitas pelas entidades ou órgãos da mesma forma de seus estatutos. Parágrafo 3º. Para cada membro será indicado um suplente que o substituirá com direito a voto nas ausências ou impedimento do titular. Parágrafo 4º. Perderá a condição de membro do CONDECON e deverá ser substituído pelo representante que, sem motivo justificado, comparecer a 3 reuniões consecutivas ou a 6 alternadas, no período de 1 ano. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades relacionadas a este artigo poderão a qualquer tempo propor substituições dos seus respectivos representantes, obedecendo o exposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As funções dos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado relevante serviço à promoção e preservação da ordem econômica e social local. Parágrafo 7º. Os membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e seus suplentes, à exceção do membro nato, terão um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Fica facultada a indicação de entidades civis de direitos humanos ou de direitos sociais nos casos de inexistência de associação de consumidores, previstas no inciso 10 deste artigo. Artigo 17. Fica ao Conselho reunir-se ordinariamente uma vez por mês, extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente ou por solicitação da maioria de seus membros. Parágrafo único. As sessões plenárias do Conselho instalar-se-ão com a maioria de seus membros e deliberarão por maioria dos votos presentes. Capítulo 4. Do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, artigo 18. Fica instituído o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, de que trata o artigo 57 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 90, regulamentado pelo Decreto Federal 2.181, de 20 de março de 1997, com o objetivo de receber recursos destinados ao desenvolvimento das ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores. Parágrafo único. O FMDC será gerido pelo Conselho Gestor, composto pelos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do item 2 do artigo 5º desta lei. Artigo 19. O FMDC terá o objetivo de prevenir e reparar os danos causados à coletividade de consumidores no âmbito do
município Presidente Kennedy. Parágrafo 1º. Os recursos do fundo ao qual se refere este artigo serão aplicados: 1. Na reparação dos danos causados à coletividade de consumidores do município Presidente Kennedy. 2. Na promoção de atividades e eventos educativos, culturais e científicos e na edição de material informativo relacionado à educação, proteção e defesa do consumidor. 3. No custeio de exames periciais, estudos e trabalhos técnicos necessários à instrução do inquérito civil, o procedimento investigatório preliminar instaurado para a apuração de fato ofensivo ao interesse meta individual do consumidor. 4. Na modernização administrativa do PROCON-PK. 5. No financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, artigo 30 do Decreto 2181 de 90. 6. No custeio de pesquisas e estudos sobre o mercado de consumo municipal, elaborado por profissional de notória especialização ou por instituição sem fins lucrativos, incumbida regimental ou estruturalmente da pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional. 7. No custeio da participação de representantes do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, em reuniões, encontros e congressos relacionados à proteção e defesa do consumidor e ainda investimentos em materiais educativos de orientação ao consumidor. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 3 deste artigo, deverá o CONDECOM considerar a existência de fontes alternativas para custeio da perícia, a sua relevância, a sua urgência e as evidências de sua necessidade. Artigo 20. Constitui os recursos do fundo produto da arrecadação. 1. Condenações judiciais que tratam os artigos 11 a 13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 85. 2. Valores destinados ao município em virtude da aplicação de multa prevista no artigo 56, inciso 1, e no artigo 57, seu parágrafo único da Lei 8.078 de 90, assim como daquela combinada por descumprimento de obrigação contraída em termos de ajuste de conduta. 3. Transferências orçamentais provenientes de outras entidades públicas ou privadas. 4. Rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicações financeiras, observadas as disposições legais pertinentes. 5. Doações de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras. 6. Outras receitas que vierem a ser destinadas ao fundo. 21. As receitas descritas no artigo anterior serão depositadas obrigatoriamente em conta especial e ser aberta e mantida em estabelecimento oficial de crédito, à disposição do CONDECOM. Parágrafo 1º. As empresas e infratores comunicarão no prazo de 10 dias ao CONDECOM os depósitos realizados a crédito no fundo, com a especificação da origem. Parágrafo 2º. Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do fundo em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda do poder aquisitivo da moeda. Parágrafo 3º. O saldo devedor do fundo apurado em balanço, no termo de cada exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte a seu crédito. Parágrafo 4º. O presidente do CONDECOM é obrigado a publicar mensalmente os demonstrativos de receitas e despesas gravadas nos recursos do fundo, repassando cópia aos demais conselheiros na primeira reunião subsequente. Artigo 22. O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor reunir-se-á ordinariamente em sua sede no seu município, podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer outro ponto do território estadual. Capítulo 5 dos cargos públicos. Artigo 23. Ficam criados os cargos públicos em comissão com requisitos e atribuições escritas nesta lei, que passará a integrar o anexo 2 da Lei 806, de 4 de fevereiro de 2009, consoante as seguintes descrições de referências remuneratórias e quantitativas. Cargo: Coordenador Executivo CC9, quantitativo 1. Chefe do Setor de Atendimento ao Consumidor, CC12, quantitativo 1. Capítulo 6. Das disposições finais. A Prefeitura Municipal prestará apoio administrativo e fornecerá os recursos humanos e materiais ao CONDECOM e ao FMDC, que serão administrados por uma Secretaria Executiva. Artigo 24. No desempenho de suas funções, os órgãos do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor poderão manter convênios de coordenação técnica entre si e com outros órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, no âmbito de suas respectivas competências, observado o disposto no artigo 105 da Lei 8.078 de 90. Parágrafo único. O Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor integrará o Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, podendo estabelecer convênios para o desenvolvimento de ações e programas de defesa do consumidor com órgão e coordenador estadual. Artigo 25.
Consideram-se colaboradores do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor as universidades públicas ou privadas que desenvolvam estudos e pesquisas relacionados ao mercado de consumo. Parágrafo único. Entidades, autoridades, cientistas e técnicos poderão ser convidados a colaborar em estudos ou participar de comissões instituídas pelos órgãos de proteção ao consumidor. Artigo 26. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias do município. Artigo 27. O Poder Executivo Municipal aprovará, mediante decreto, o regimento interno do PROCON Municipal, definindo a sua subdivisão administrativa e dispondo sobre as competências e atribuições específicas das unidades e cargos. Artigo 28. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 29. Revoga-se as disposições em contrário. Presidente Kennedy Espírito Santo, 24 de setembro de 2014. Amanda Quinta Rangel, prefeito municipal. Projeto de lei acompanhado de relatório de impacto orçamentário. Foi recebido nessa Casa de Leis na data de 8 de 10 de 2014, será encaminhada a tramitação das comissões pertinentes. O impacto orçamentário consta o valor do CC9. Não consta o valor dos cargos, não. Consta apenas o valor de despesa geral, né, dos dois cargos do anexo 2, em ano de 2015, R$ 61.547. Essa é a despesa anual do projeto com os dois cargos, R$ 61.547. No caso, para saber, tem que dividir por 12, né, e ter esse aí a remuneração conjunta dos dois cargos. Doutor Luciano, pela hora. Só para alertar que depois na comissão a gente pode passar despercebido, eu gostaria de fazer meu requerimento verbal para que constasse em ata, que o artigo 23 está sendo repetido 2 vezes, só para uma correção depois pelas comissões. Artigo 23 do projeto? Artigo 23, artigo 23. Ah, tá, numeração, ok. Dando continuidade, senhor presidente, passamos ao projeto de lei constante da ordem do dia. Projeto de lei número 35, constante da pauta, da ordem do dia, para a leitura, apresentação, discussão e votação, se assim for deliberado, né, pela mesa e pela Câmara. Mensagem número 33 de 2014, de 7 de outubro de 2014. Senhor Presidente e nobres parlamentares, pela presente mensagem encaminhamos a essa Igreja Câmara Municipal incluso o projeto de lei, que objetiva repassar um incentivo financeiro adicional, na forma de abono anual, aos agentes comunitários de saúde ativos, vinculados às equipes de estratégia de saúde na família, ESF, proveniente de recursos transferidos pelo programa pelo governo federal. O incentivo financeiro será pago em parcela única e será fixado anualmente por decreto do Poder Executivo, tendo como base o valor da transferência recebida no governo federal, atualizado conforme nos instrumentos normativos subsequentes. A proposição desta lei também objetiva o pagamento retroativo aos agentes comunitários de saúde inseridos diretamente no exercício das funções estratégicas de saúde na família, ativos e ou inativos, do saldo do incentivo financeiro adicional remanescente desde o exercício de 2002, sendo pagos à época de suas regulamentações ministeriais, na forma definida na portaria da Secretaria Municipal de Saúde. Deste modo, na expectativa de que este seja acolhido, coloco a presente proposta legislativa à apreciação desta honrosa Casa de Leis, aproveitando a oportunidade para requerer sua apreciação em regime de urgência. Atenciosamente, Amanda Quinta Rangel, prefeita municipal. Projeto de lei número 035 de 2014.
autoriza repassar aos agentes comunitários de saúde um incentivo financeiro adicional na forma de abono anual da outras providências. A Prefeita Municipal de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar um incentivo financeiro adicional na forma de abono anual aos agentes comunitários de saúde ACS ativos, vinculados às equipes da Estratégia de Saúde na Família, ESF, provenientes de recursos transferidos pelo Governo Federal. Parágrafo 1º. O incentivo financeiro será pago em parcela única e será fixado anualmente por decreto do Poder Executivo, tendo por base o valor da transferência recebida pelo Governo Federal, atualizado conforme os instrumentos normativos subsequentes. Parágrafo 2º. Somente para ajustes ao recebimento do incentivo previsto no CAPT, o agente comunitário de saúde vinculado às equipes integrantes da Estratégia de Saúde da Família e que ainda mantém a relação empregatícia com o município por ocasião do pagamento, salvo disposto pelo artigo 7º desta lei. Artigo 2º. O valor do incentivo financeiro adicional de que trata essa lei não integrará a remuneração de férias, de 13º, não se incorporará para nenhum efeito legal a remuneração do ACS e não servirá de base de cálculo para o recebimento de qualquer outra vantagem funcional, mas ficará sujeita à incidência de contribuição previdenciária e fiscal quando for o caso. Artigo 3º. O incentivo financeiro somente será repassado aos agentes comunitários de saúde enquanto perdurar o repasse realizado pelo ente federal para esta finalidade, extinguindo-se a obrigação da municipalidade em caso de cessação dos repasses financeiros. Artigo 4º. O valor a ser transferido aos agentes comunitários de saúde será aquele publicado pelos respectivos entes transferidores e será pago em até 30 dias após o depósito do respectivo recurso na conta vinculada do município, mediante crédito na conta bancária do servidor beneficiário. Artigo 5º. O desatendimento de ações e metas fixadas pelo ente repassador no que tange aos serviços de agentes comunitários de saúde decorrente da falta de estrutura funcional de responsabilidade do gestor municipal de saúde não gera penalidades ou perdas no que se refere ao pagamento do incentivo adicional ao CPI dos agentes. Artigo 6º. Os critérios de pagamento, fixação e atingimento de metas, proporcionalidade no pagamento do respectivo valor por agentes comunitários de saúde serão fixados por ato do Poder Executivo. Artigo 7º. Fica autorizado o pagamento retroativo aos agentes comunitários de saúde inseridos diretamente no exercício das funções da Estratégia da Saúde na Família, ativos ou inativos, do saldo do incentivo financeiro adicional remanescente desde o exercício de 2002, não pagos à época de suas regulamentações ministeriais, na forma definida na portaria da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Presidente Kennedy, 7 de outubro de 2014, Amanda Quinta Rangel, Prefeita Municipal. Projeto de lei que deu entrada nessa casa na data de 9 de outubro de 2014, portanto hoje, tramitou pelo setor jurídico, recebendo parecer favorável da assessoria jurídica dessa casa, tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça, como também pela Comissão Permanente de Finanças e Economia, recebendo parecer favorável de ambas as comissões. Passo agora o presente projeto de lei ao senhor presidente para que submeta ao plenário para discussão. Algum vereador quer falar sobre o projeto? Só que era muito bom. Vou colocar o caráter de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro o caráter de urgência aprovado. Vou colocar o projeto em primeira e segunda votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro o projeto aprovado em primeira e segunda votação. Dando seguimento, senhor presidente, passaremos aos projetos que já se encontram nessa casa, desde outras sessões ordinárias, para discussão e votação, iniciando pelo projeto número 33 de 2014.
O projeto de lei 33 de 2014 é aquele que altera a lei 809 de 2009, que dispõe sobre o transporte gratuito e dá outras providências. O projeto de lei deu entrada nessa casa em 2 de outubro de 2014. Na mesma data foi apresentado para leitura na sessão ordinária passada. O projeto de lei recebeu parecer favorável do setor jurídico, tendo tramitado pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, onde recebeu proposição de emenda modificativa. Passaremos à leitura. Aos 9 dias do mês de outubro de 2014, a Comissão Permanente de Constituição e Justiça, sendo exarado o presente parecer. Relatório. Projeto de lei que estende os benefícios da Lei 809 de 2009 às pessoas economicamente ativas e que estejam em situação de desemprego. Parecer jurídico acostado aos autos, favorável ao breve relatório. Voto do relator. Proposição apresentada em conformidade com o regimento interno da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, sem visto pelo que se revela adequado quanto à sua forma. No mérito, voto de forma favorável que amplia a política pública já existente no município, com reflexos positivos na área social e econômica, sendo certo que o benefício estendido aos desempregados trará avanço social, proporcionando o acesso de trabalhadores do município a postos de trabalho nos municípios vizinhos. No entanto, o projeto de lei permanece a utilizar a terminologia pessoas portadoras de deficiência para designar aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Contudo, referido o conceito a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu protocolo facultativo assinado em Nova York e realizado em 30 de março de 2007, do qual o Brasil é signatário desde a edição do decreto 6.949, 25 de agosto de 2009, institui a terminologia pessoas com deficiência, objetivando assim a redução do preconceito e a valorização da igualdade dos direitos de forma universal. Em nota emitida à Comissão de Acessibilidade e Comissão de Valorização da Pessoa com Deficiência do Senado Federal, publicou que, na Convenção Internacional de Proteção e Promoção dos Direitos Fundamentais das Pessoas com Deficiência, ficou decidido que o termo correto utilizado seria pessoas com deficiência. O movimento quer aprovar pela Assembleia Geral da ONU a ser promulgado posteriormente por lei nacional a todos os países membros, incluindo o Brasil. Foram 7 os motivos que levaram os movimentos a terem chegado à expressão pessoas com deficiência. Entre eles, não esconder ou camuflar a deficiência, mostrar com dignidade a realidade e valorizar as diferenças e necessidades decorrentes da deficiência. Ante exposto, opina-se favorável à presente proposição, sugerindo-se a apresentação de emenda modificativa. A comissão aprovou o relatório, sendo apresentado o seguinte emenda modificativa. O projeto de lei número 33 de 2014 passa a viger com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e fornecer transporte gratuito para estudantes, pessoas com deficiência, pessoas carentes, empregados e outros cidadãos quando caracterizado o interesse social. É o que propõe o presidente Kennedy, 9 de outubro de 2014, Luiz Sérgio Silva Jordão, relator, e Dizerli Miranda Machado Tinoco, membro. Parecer favorável também da Comissão Permanente de Finanças e Economia. Passamos então o projeto ao excelentíssimo senhor presidente para que possa submetê-lo à discussão. Juntamente com a emenda. Ao colocar o projeto em discussão, algum vereador quer falar sobre o projeto? Eu quero. Projeto muito bom, mas eu tenho um questionamento, uma indagação. Do jeito que o projeto está agora, ele garante o transporte gratuito para quem arrumar o trabalho, doutor Luciano? Um dos maiores problemas que a gente tem no município é o desemprego. Então, ali está contemplando claramente desempregado, ciente físico, estudante, mas aquele que porventura venha a conseguir um emprego fora do município ou até fora do estado, do jeito que o projeto está redigido hoje, ele é contemplado, ou munícipe que já conseguiu um emprego no caso, ou venha a conseguir fora de Presidente Kennedy. O projeto da maneira como está redigido hoje, inclusive essa mesma pergunta eu fiz à Procuradora Municipal hoje, via telefone, né? E a resposta que eu obtive que a alteração contempla apenas os desempregados, mas o projeto de lei, ele favorece as seguintes categorias de pessoas: estudante,
pessoas com deficiência, pessoas carentes e desempregados. A pessoa para ser beneficiada do programa deve, além de outros cidadãos, no caso aqui da categoria, quando caracterizado no interesse social. A pessoa que não estiver mais em situação de desemprego, ela tem que estar caracterizada, tem que estar enquadrada nessas outras modalidades: estudante, portador de deficiência ou pessoa carente. O conceito de pessoa carente, segundo a lei, seria definido em regulamento do executivo: quantidade de salários recebidos, a renda, né, dessa pessoa, ou então a questão do interesse social. A pessoa que deixa de ser desempregada não vai poder mais se beneficiar do transporte na qualidade de desempregado, mas poderia estar enquadrado em outras categorias, como, por exemplo, a questão de pessoa carente, a ser definida no regulamento do executivo. Eu só gostaria de sugerir, então, que a gente colocasse um pouco mais explícito a condição de assegurar também aqueles que, porventura, conseguiram emprego, de estarem sendo beneficiados, já que esse, volto a dizer, é um dos maiores problemas que o presidente Kennedy enfrenta, que é o desemprego. Se o vereador concordar, pode a comissão retirar para a sessão que vem. Concorda, se retirar? Com relação a critérios, fica por parte do executivo estabelecer um teto de salário, até tanto que esse emprego que o município arrumar fora, por exemplo, até 2 salários, você tem direito ao passo. Se o emprego for mais de 2 salários, você já tem condições de pagar a sua passagem. Quanto aos critérios, que ficam com o executivo, mas que a gente deixe pelo menos aberto e garantir a possibilidade do cidadão que conseguiu emprego fora estar sendo beneficiado pelo transporte gratuito. O vereador está de acordo para deixar para a próxima sessão? Faço minhas as palavras do vereador Bruno e entendo também dessa forma, que o grande complicador do nosso município hoje é o desemprego, e quando alguém consegue essa oportunidade, vai ganhar 1 ou no máximo 2 salários, quer dizer, a despesa de transporte quase que o salário não paga. Então, senhor presidente, é bem coerente e sensato que a gente deixe essa discussão para a próxima sessão e discuta esses critérios, porque a gente aprova a lei aqui e depois a gente não sabe o que realmente vai ser feito nessa lei, então a gente discuta com mais responsabilidade esse projeto na próxima sessão. Doutor Luciano, esse projeto vai ficar para a próxima sessão. Dando continuidade aos trabalhos, senhor presidente, passamos ao projeto de lei número 029. É aquele que altera a lei 638 de 2005, que dispõe sobre o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior, PRODES, PK e da outras providências. Projeto de lei que deu entrada nesta casa. Na data de 18 de setembro de 2014, foi lido no dia 25 de setembro de 2014, em sessão plenária, tramitou pelo setor jurídico, onde recebeu um parecer favorável, tramitou ainda pela Comissão Permanente de Constituição e Justiça, onde também recebeu parecer favorável, sendo apresentada a seguinte proposta de emenda aditiva ao projeto de lei. A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Serviço Público e Redação, na Câmara Municipal do Presidente Kennedy, propõe a seguinte emenda. O artigo 5º do projeto de lei municipal 029 de 2014 passa a viger acrescido do seguinte parágrafo. Artigo 5º. A Lei Municipal nº 638 de 2005 passará a viger acrescido dos seguintes artigos. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo poderá retroagir para atender os estudantes que já estejam cursando o segundo semestre de 2014, desde que comprovada a frequência por declaração da instituição de ensino a que esse está vinculado, sem prejuízo de reingresso de outros beneficiários no programa dos semestres posteriores.
É o que propõe Bruno das Neves Silva, presidente, Zé Liliana Machado Tinoco, relatora, e Luiz Sérgio do Jordão, membro. Tramitou o projeto também pela Comissão Permanente de Finanças e Economia, onde também recebeu o parecer favorável. Após leitura em plenário, recebeu propostas de emenda modificativa. Os vereadores abaixo assinados no uso das atribuições legais propõem a seguinte emenda. Artigo 1º. O projeto de lei municipal 029 de 2014 passa a vigir com a seguinte redação. Artigo 3º. O caput do artigo 4º e o parágrafo 2º da lei municipal 638 passará a vigir com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Serão concedidos incentivos da presente lei aos cidadãos cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 2 salários mínimos. Nova redação é o que propõe. Justificativa. A medida da proposta faz-se necessária para que o Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior PRODES-PK mantenha a sua natureza de assistência social, contemplando as pessoas carentes do município. Neste sentido, o importe per capita de 1,5 salários mínimos para o enquadramento do programa se revela insuficiente para contemplar as famílias carentes do município, de forma que a majoração do valor é a medida que se impõe para os estudantes de baixa renda possam permanecer usufruindo dos benefícios. Verifica-se que o critério originalmente previsto na Lei Municipal 638 previa renda total familiar de 4 salários mínimos, de forma que a redução proposta excluía do programa até mesmo estudantes já beneficiados, ao passo que a fixação em 2 mínimos per capita seriam enquadrados no programa as unidades familiares compostas por 2 membros, padrão constante na realidade social do presidente Kennedy. Presidente Kennedy, 2 de outubro de 2014, José Miranda Machado Tinoco, Daniel Roque Gomes, Luiz Sérgio do Jordão. O projeto recebeu hoje também nova proposta de emenda modificativa, modificando a redação do artigo 4º do projeto de lei, que altera e que institui o parágrafo 5º, 6º e 7º, o artigo 4º da Lei Municipal 638 de 2005, com a seguinte redação. Parágrafo 7º. O valor limite para o enquadramento previsto no caput deste artigo poderá ser ampliado em até 2 vezes para os cursos de medicina e odontologia, dada sua importância estratégica para o município. José Liliana Machado Tinoco, vereador, Luiz Sérgio Jordão, vereador, Pércio Jordão Gomes, vereador. Senhor presidente, passo o projeto de lei a Vossa Excelência para submeta à discussão. Se assim entender, a primeira votação do projeto de lei, incluindo a emenda modificativa, as 2 emendas modificativas, 01 e 02. Pela ordem, presidente. Esse projeto é aquele que tem assinatura de 9 vereadores, junto com o chefe do executivo? É isso. Eu gostaria de solicitar mesmo, presidente jurídico, logicamente, redeclarando meu apoio ao projeto, mas que fosse retirado o meu nome desse projeto. Só retirar o meu nome. O apoio continua, vou votar favorável, sou a favor de tudo que for feito pelos legisladores. Só gostaria que não constasse o meu nome, já que, no meu entendimento, mesmo não sendo advogado, eu acredito que um projeto de cunho, ainda que social, mas que gere despesa ao município, não pode ser feito pelo Legislativo, já que outros anteriores foram vetados justamente com essa justificativa. Então, eu só gostaria de solicitar que fosse retirado meu nome, mas redeclarar que meu apoio ao projeto. Eu sugeria também que, se os vereadores, todos eles quisessem, a gente poderia retirar o nome dos vereadores e deixar o nome do executivo. Ou os vereadores estão de acordo assim, ou quer permanecer ou não. Para mim, tanto faz. Desde que a população tenha o benefício, não me oponho, não. O vereador Daniel, acho que é vereador. Por mim, tudo bem, desde que não caia no esquecimento e a gente tenha a resposta favorável daquilo que essa Casa do Luiz propôs, que é as alterações do projeto. Seja o nome dos vereadores, seja o nome do executivo, o que eu espero é que seja concreto e efetivo a resposta do executivo com relação à demanda da população. O vereador Sérgio, acho que... Retirar. Retirar seu nome? Pode retirar. Então, vamos deixar esse projeto aqui a próxima sessão, vamos rever ele, vamos tirar o nome
Os vereadores todos, que não querem o Sérgio Camilo. Pela ordem, presidente. Só fazer uma pergunta. Ao retirar o nome de todos os vereadores, esse projeto vai retomar a prefeitura para depois retornar para cá? Não, ele vai ficar na casa para ser votado. Ah, Vai tá. tirar o nome do vereador que quiser. O que não quiser vai permanecer. Ele só vai passar a ser Ele exclusivamente não de precisa iniciativa retornar do à prefeitura, executivo. doutor Luciano? Sugeri, senhor presidente, que tinha uma questão retirada de pauta do projeto hoje, né, que o vereador que tiver interesse de retirar a sua assinatura da autoria do projeto, que procure a Secretaria de Assessoria Legislativa, né, que possa estar fazendo por escrito, a gente faz o termo, né, para evitar que retorne ao executivo. Eu fiz uma. O projeto, ele nasceu lá no executivo. De lá veio com o nome de todos os vereadores. Acredito que ele teria que renascer se o vereador Brunão precisar tirar o nome. Ele teria que voltar lá para que o executivo mandasse para cá ser o nome dos vereadores. Não é não, doutor Piazza? Precisa retornar à prefeitura, não? Essa retirada, na verdade, é um caso até bem... É uma situação até bem peculiar, né? Eu nunca tinha presenciado retirar o nome do projeto depois dele apresentado. Né? Eu quero minha Eu acredito que resposta. seja feita a retirada conjunta, não vejo necessidade de que seja retirado o projeto e encaminhado ao executivo, não. A não ser que a prefeita também queira retirar a assinatura, que seja possibilidade. Pela ordem. Não pode ser feita emenda, retirando os nomes? A gente tem que fazer um termo de retirada da assinatura do projeto, né? Para estar verificando a Eu sou situação. a favor que o projeto tramite o mais rápido possível. Se o meu nome continuar no projeto for agilizar, que fique meu O nome. vereador Bruno tem alguma emenda aqui no seu nome? O nome do projeto é o nome do vereador, eu sei. Na emenda tem o nome do vereador Bruno? É só redigir as folhas que tem a Esse projeto vai ficar para a próxima sessão. Vamos discutir. Porque o que acontece? O projeto tramitou, tem mais de 40, 50 dias esse projeto tramitando aqui. Quando chega na hora da votação, aí. Senhor presidente, só para esclarecer, como eu disse antes, não existe julgamentos diferentes para a mesma causa. Nessa casa aqui já passou o projeto que foi vetado com essa justificativa. E no meu humilde entendimento, eu acredito que isso na frente possa vir a dar problema para os integrantes do Legislativo. Quanto ao Executivo, não problema nenhum, mas para os integrantes do Legislativo, então eu gostaria de apoiar o projeto, continuar lutando pelos estudantes, mas que a autoria fosse de quem quiser assim desejar continuar, mas o meu nome eu gostaria que fosse retirado. Vai ficar para a próxima sessão. Esse projeto vai ficar. E os vereadores que não quiser pode retirar o nome ali. Quem quiser continuar, continua. Quem quiser retirar, retira. Com a palavra do doutor Dando Luciano. continuidade, senhor presidente, consciente da matéria da ordem do dia, a indicação do membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que atualmente figura com 2 membros após a renúncia, né, do presidente e do subvereador Bruno Desnelli Silva. Como presidente, eu vou indicar a vereadora Miriam para fazer parte da Comissão de Redação e Justiça. Os vereadores plenários estão de acordo? Todos os vereadores concordam? Então fica a vereadora Miriam. Fica composta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, então, pelo vereador Eliseu Miranda Machado de Novo, pelo vereador Luiz Sérgio da Jordão, pelo vereador Emiliano de Jesus Faria, né? A comissão fica pendente de se reunir e poder eleger o presidente novo. Doutor Luciano, pela questão da paridade dos partidos, a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças, vamos dizer, a Miriam faz parte da Comissão de Finanças, também da de Justiça. Isso. Sérgio faz parte da Finanças e de Justiça. Eu sou a única que faz parte da Só de justiça. Isso. só de Justiça. A questão da representatividade partidária, o vereador Bruno seria do PHS, o partido tem apenas um membro na casa, né? Aí no caso ele teria, na verdade, o outro partido, né? Qualquer partido poderia substituir esse. O que não seria aconselhável na comissão que tivesse 2 membros ou 3 membros de um único partido. Tá bom, obrigada. Senhor presidente, fica encerrado então a matéria constante da ordem do dia. Vou franquear a palavra do vereador. Vereador Daniel.
Vereadora Joseli. Boa tarde, presidente, os nobres colegas vereadores. Só quero parabenizar as agentes comunitárias, muito feliz, inclusive, e parabenizar também o Executivo Municipal por fazer um estudo profundo de buscar lá em 2002, né? São recursos federais, que a gente sabe, transferidos pelo governo federal, mas para a categoria, para os agentes de saúde, buscar em 2002. Eu, como professora que sou, acho que eu estou agora com as primas ricas aqui, né? Os agentes de saúde. Porque é um abono considerável, graças a Deus, muito bom. 12 anos, né? Um acúmulo de 12 anos. Que Deus abençoe vocês. E tivemos a cautela, e o Executivo também teve a cautela de buscar e ver que esse reajuste, esse abono, retroage os valores a 2002. Infelizmente, quando dá a votação aqui do aumento dos professores, os professores receberam um aumento também proveniente de uma lei dos royalties de petróleo, nós bobeamos aqui um pouco. Poderíamos ter feito uma discussão maior e ter retroagido os efeitos daquela lei a 1º de janeiro. Eu quero aproveitar e fazer aqui um requerimento verbal ao Executivo Municipal, que tem se empenhado tanto, né, pelos seus munícipes, principalmente para as categorias que têm legislação que ampare. A gente sabe que todos os trabalhadores estão aí buscando melhores salários, melhores reajustes, mas sabemos que essas duas categorias foram beneficiadas por leis federais. Então fica aqui o meu apelo à Procuradoria do município de Presidente Kennedy para estar buscando rever a possibilidade de retroagir a lei que concedeu o aumento aos professores municipais a 1º de janeiro, como consta na lei. Obrigada. Vereador Sérgio. Vereador Brunão. Bom, boa tarde novamente, mesa diretor, presidente, vice, nova secretária. Dizer que a mesa ficou mais bonita e com certeza ganhou também competência. Desejar boa sorte à vereadora Miriam, Deus abençoe. Queria parabenizar os agentes de saúde, nada mais justo do que vocês serem valorizados. Eu acho que parabenizar o Executivo nunca é demais, porque vem fazendo justiça, trabalhando, não na velocidade que os funcionários merecem e desejam, mas algumas categorias já foram contempladas, com reajuste, com aumento, com abono. Agradecer, eu acho que nada mais justo. O vereador Tércio hoje vai arrancar meu aplauso pela indicação. Agente de saúde é o que acho que é o funcionário que mais sofre no seu dia a dia. Tem agente de saúde que tem que caminhar cerca de 8, 10 quilômetros para poder percorrer as suas residências designadas. O vereador fez uma indicação maravilhosa. A prefeitura que tem um e não sei quantos bilhões na conta, e ver os agentes de saúde visitando, fazendo trabalho diário, no sol, na chuva, a pé. Se o Executivo não puder providenciar, não tiver meio legal de providenciar, né, o que o vereador sugeriu, moto e tal, que pelo menos providencie uma ajuda de custo, que seja de combustível, que seja de alguma coisa, mas de alguma forma que venha a ajudar mensalmente os agentes de saúde, porque a vida deles não é fácil não. Muitos deles eu conheço que tem que tirar dinheiro do próprio bolso, principalmente aqueles lá do interior, tem que tirar dinheiro do próprio bolso para abastecer carro, abastecer moto, para poder fazer seu trabalho. Então eu queria parabenizar o vereador Tércio, que me sensibilizou. Parabéns mesmo, acho que é desse jeito, a gente valorizando, se colocando no lugar do outro, que a gente vai alcançar soluções e satisfazer o anseio não só do funcionário, como do munícipe.
Queria aqui dar os parabéns, né, à prefeita pela iniciativa de valorizar, não deixando de lembrá-la que temos as outras categorias que estão pressionando, perguntando quando vai vir o nosso aumento, mas eu acredito que muito em breve a gente vai estar aqui sentado votando também aumento de motorista, aumento de servidor da limpeza, aumento de todos. Eu acho que a vontade dos vereadores, não diferente da minha, é que chegasse aqui um projeto de lei aumentando 100% do salário e 100% das categorias, para todo mundo ser contemplado. Obviamente que a prefeitura está fazendo isso, o executivo, e muito em breve, acredito eu, que isso vai chegar na Câmara e nós vamos estar aqui num dia de festa, dando também a notícia e votando a favor, logicamente, aos outros funcionários que ainda não foram contemplados e que estão esperando. Queria já deixar aqui meu pedido para a próxima semana, vou estar fazendo algumas, refazendo indicações. A gente, nessa caminhada diária, a gente é indagado pelos eleitores em todas as comunidades. Como eu disse, a prefeitura vem trabalhando, mas eu vou refazer as minhas indicações, 100% delas. Eu quero, final do ano, estar fazendo a prestação de conta do meu trabalho até aqui, o que a gente conseguiu, o que a gente ainda não conseguiu, mas deixar claro para o eleitor canedense o que a gente pediu, o que a gente solicitou, o que a gente levou da comunidade, do morador, para a prefeita, para a prefeitura, para o secretário, para todos que, de acordo com a sua competência, tem que realizar. Abastecimento de água. Nós temos um exemplo clássico, a cidade, o estado de São Paulo, as torneiras já estão vazias. Quem abastece a sede do município é o Rio Muqui. Rio Muqui hoje a gente já passa sem molhar a canela, só molha a sola do pé. Então, também que o executivo tome as providências, junto à Cesana, já que a concessão é dela, para que antes que as torneiras sequem, alguma coisa seja feita para não chegarmos ao colapso. E abastecimento de água em outros lugares, em todas as comunidades, algumas já foram resolvidas. Queria aqui agradecer na comunidade de São Paulinho, o carro-pipa não vai mais, São Salvador também não, e algumas outras já estão sendo providenciadas. Agradecer, mas vou refazer minhas indicações: abastecimento de água, esgoto, calçamento das ruas, reforma e ampliação de escola, construção de creche, pavimento asfáltico, 100% praticamente do município, ainda é estrada de terra. Então, vou refazer. Gostaria de pedir que isso seja acelerado, projeto principalmente de asfalto, nós sabemos que já estão sendo feitos, mas que sejam acelerados, porque a paciência do eleitor já está acabando. E quando a paciência do eleitor acaba, o político que ele votou perdeu. Eu estou muito feliz como vereador, representando o município, representando muita gente que confiou em mim, mas eu estou vendo que o desespero está batendo a porta, porque a paciência está acabando. Então, pedir que acelerem todos os projetos relacionados à obra, para que a gente, pelo menos vou falar de mim, para que eu, em 2016, eu tenha como bater a porta daqueles que votaram em mim e levar um pedido, um santinho novo, mas que eu veja na porta da casa dele, a rua dele calçada, o filho dele com a vaga na creche garantida, que eu veja um ponto de ônibus, uma guarita, para ele não esperar o ônibus na chuva e no sol, como ainda tem hoje. Aliás, essa é uma indicação nossa, presidente. Gostaria que até pediu apoio já dos vereadores, para as empresas que exploram o transporte coletivo em Kennedy, de alguma maneira a gente fecha aqui um pacote, um pedido coletivo, para que ela tome providência, porque nada mais justo do que quem pega o dinheirinho do povo de Kennedy também oferecer o mínimo para o usuário do transporte. Uma passagem, uma das mais caras do mundo, e quando chove o município fica na chuva, e quando faz sol ele fica no sol. Ponto de ônibus, nós temos aí 5, 6 pontos de ônibus em todo o município. Queria
reiterar aqui meu pedido de ajuda a vocês com relação à emenda, ao orçamento, quando for votado, para a construção do hospital. Novamente eu vou tocar nesse assunto, porque as reclamações não param. Declarar todo o meu apoio ao vereador Daniel com relação ao plano de saúde que o vereador vem pedindo para os funcionários. Eu acho nada mais justo também do que a prefeitura, já que tem recurso, oferecer isso a quem trabalha para tocar essa engrenagem chamada prefeitura. E pedir ao executivo que retome, por favor, aquelas reuniões que a gente tinha uma vez por mês, senhor presidente, porque são de suma importância para a gente poder estar levando resposta para o morador, para o eleitor, para o munícipe que para a gente, e a gente faz o requerimento, aprova o orçamento, e às vezes tudo que a gente precisa é ter uma resposta para dar, e a gente às vezes não tem. Então, as obras estão sendo providenciadas, vão sair agora, o pacote de obras aí está sendo anunciado, glória a Deus, mas aquela reunião é muito importante, porque aí o morador para, vereador, isso aqui, não, isso aqui está no gabinete, isso aqui está na secretaria, aonde está sendo feito, para a gente ter um cronograma, um tempo, pelo menos uma resposta à altura para dar para aquele que está esperando. E eu acredito que a prefeita está trabalhando com a sua equipe, está cobrando da sua equipe, nós vamos ter resultado, mas aquela reunião é bem bacana, para a gente pelo menos estar debatendo, levando sugestões, né, que a gente também contribui, a gente leva para a prefeita o que o morador pensa, o que o morador quer, o que o morador precisa. Então, para ela também, acho que é bacana aquela reunião. Então, que a gente volte a se reunir pelo menos uma vez por mês, para estar trabalhando em prol das melhorias. Que vão vir agora, a gente já anuncia a melhoria, e a que vai vir depois a gente pelo menos tem a resposta para dar. Queria redizer aqui, dizer novamente meu apoio à gestão, à administração. Muita gente já saiu por aí espalhando que eu pedi para sair da secretaria, de maneira até maldosa, dizendo: Brunão vai virar as costas, vai virar a oposição. Quando eu botei Brunão do Povo, quando eu fui candidato, porque eu fiquei indeciso. Meu nome é Bruno das Neves Silva. Eu falei, eu boto Bruno das Neves ou Bruno Silva. Aí eu botei Brunão do Povo, justamente para já declarar de que lado que eu ia ficar. Em toda a minha trajetória política, que pode durar só mais 2 anos, ou pode durar 40, se for a vontade de Deus. Então vou continuar do lado do povo, e a prefeita estando do lado do povo, igual ela vem mostrando que inclusive hoje aqui a demonstração clara. Quem reconhece o esforço do funcionário e valoriza, está do lado do povo. E se está do lado do povo, está do meu lado. Se está do meu lado, eu também estou do lado dela. Então, queria esclarecer. A minha saída da mesa, novamente vou dizer, foi com problemas pessoais, mas, Papai do Céu, eu falei até antes com a vereadora Miriam, Deus está abrindo portas onde não existe, já estou resolvendo, e, em nome de Jesus, 2015 vai entrar. E eu vou entrar com toda a bateria carregada, com a luz divina na frente, clareando, abençoando, iluminando, e continuar contribuindo na minha maneira, do meu jeito, com as minhas limitações, mas acordando todo dia para construir e ajudar a fazer algo novo aqui no município. Então, obrigado, presidente, mais uma vez pela sua compreensão, por ter aceitado a minha saída daí da mesa. Obrigado ao vice-presidente, obrigado aos vereadores. Desculpa. Toda reunião eu sempre tenho que falar, eu sempre sou, né? Eu gosto de falar, a verdade é essa. Eu gosto de falar, e quem fala muito, o risco de infartar é menor. Eu não quero morrer com o coração, então, obrigado, Papai do Céu abençoe a todos nós, e principalmente as nossas decisões que levam ao povo as melhorias. Então, obrigado, e obrigado a vocês também, parabéns. Obrigado, presidente. Vereadora Miriam. Quero dar boa tarde na mesa, os colegas. Primeiramente, quero parabenizar os agentes, né? Mais uma vitória concedida, graças a Deus. Parabenizar o meu executivo, que vem desenvolvendo o trabalho cada dia mais. Espero que venha desenvolver mais além dos agentes, venha liberar os outros cargos de pintor, de todos os funcionários dos municípios que estão precisando. E quero agradecer também o voto de confiança dos novos colegas.
É isso, obrigada. Lamento por ter saído daqui, não queria ter sentado aqui, mas. Se Deus quiser, 2015 está de volta. A mesa está bem composta. Pode ter certeza. Vocês, boa tarde a todos. Vereador Tércio. Só queria dar boas-vindas à nossa colega, amiga vereadora. Seja, tenha sucesso, né, no novo cargo. Agradecer também os novos colegas vereadores por presente. E parabenizar mais uma vez as agentes aí. E queria só reiterar, Bruno, que a gente no nosso dia a dia, nós vemos as dificuldades das agentes, né? Então essa indicação minha foi feita e eu quero o apoio também das agentes, para a gente estar conversando também com a prefeita. E um fato interessante nisso é que existem essas motos de 50 cilindradas que não necessita de habilitação. Então ela é um veículo movido a gasolina, lógico, né? Mas é que as pessoas quem sabe andar de bicicleta vai saber andar nessa motinha. E com certeza o trabalho delas também irão render bastante. Ressaltar que caso a prefeita venha a acatar, seu vereador, o combustível tem que ser, né, com recurso público, elas pararem de gastar com combustível, porque gasolina já vai para quase R$5. Então... É porque com certeza todo patrimônio movido a gasolina, cada um tem seu controle de combustível, né? Meu muito obrigado a todos e sucesso a todos vocês. Eu queria dar boa tarde a todos, cumprimentar a Vera, em nome de Vera, cumprimento toda a gente de saúde, cumprimentar a Val, a mãe da Miriam e a todos que estão presentes hoje, a meus colegas vereadores. Eu quero falar para a Miriam que para mim é uma satisfação ter você aqui na mesa, como eu tinha com o meu amigo Brunão na mesa, mas hoje a casa está de secretário não. Aqui vai deixando meus cumprimentos ao Marco e a todos presentes. A próxima sessão nossa será no dia 16, às 17 horas, não tendo mais nada da tarde. Recado encerrado.